Olá, pessoal, tudo jóia? Luciana Seluc. Hoje o projeto Conversando com Mentes Brilhantes fala com o André Vicente, que é CEO do Grupo Adecco. André, conta um pouquinho da sua história e antes disso, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar comigo hoje, dividir conhecimento. Mas conta pra gente um pouco da sua história, um pouco do grupo e como vocês fazem o business de vocês. Ok, Luciana, antes de mais, muito prazer estar aqui consigo, com todos os seus seguidores e todos os seus torcedores. Não sei se tem essa palavra no Brasil, Torcedor. torcedor, mas é um prazer enorme para mim estar aqui. Bom, quem eu sou? Bom, o meu nome é André Vicente, eu sou português de Portugal. Eu estou no Brasil vai fazer quase 6 anos, 5 anos e meio. E sou o CEO do Grupo Adecco no Brasil. A Adecco é o maior grupo a nível mundial de RH. Então a gente desde a área de recrutamento, a área de seleção, de temporários, terceirização, outsourcing, RPO, outplacement, transição, desenvolvimento de carreira. A nível de RH é o maior grupo a nível mundial. E eu estou como CEO vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. Eu estou na Adecco, vai fazer 14 anos no próximo ano, 13 anos. Na verdade tenho 35, mas quase que nasci num escritório da Adecco, porque praticamente desde que comecei trabalhando, que entrei diretamente na Adecco e fiz todo o meu percurso. Bom, quem eu sou? Meu nome é André Vicente, como falei, tenho 35 anos. Eu sou português, nasci em Lisboa. Sou formado em Economia, já morei em mais de 3 países, morei em Portugal, morei em Budapeste, na Hungria, estudei 2 anos lá e também já morei em África, em Cabo Verde, num projeto que tive pessoal, que foi muito importante, sobretudo do ponto de vista social e do ponto de vista individual. Estou muito feliz de estar no Brasil e desde que comecei a minha carreira aos 22 anos na Adecco, na altura fazendo todo o percurso desde a base, comecei como executivo, depois passei a gerente, depois me deram mais responsabilidade, passado alguns anos mais outra responsabilidade, até que há 5 anos atrás me falaram se eu estaria interessado em vir para a América Latina, e eu fiz as minhas balas e vim para o Brasil e vinha para uma posição América Latina, tinha base no Brasil, mas a minha posição era América Latina. E há 1 ano e meio que a empresa me convidou para ser aqui o CEO e eu estou muito feliz de estar aqui e de estar no Brasil. Já tenho um filhinho brasileiro, então para mim é um prazer enorme estar aqui. E que bom que você está conosco. É o CEO perfeito para falar sobre inteligência emocional, porque é alguém que está dentro de uma organização que pensa em pessoas, né? Ela faz recursos humanos, então o business do negócio de vocês é pessoas, né? Sem então, dúvida. Você é o meu CEO especial. Ótimo. Eu também estou. Então, conta para mim um pouco, pensando em liderança, né, e nos aspectos comportamentais e da inteligência emocional, como é o André Vicente no dia a dia? Você consegue colocar na prática realmente, assim, essa questão? Quando a gente fala em inteligência emocional, estou falando de autoconhecimento, falo de automotivação, empatia, relações interpessoais, a regulação das emoções, né? Como que é o André Vicente? Pensando. Bom, você quer a resposta falsa ou verdadeira? Se for falsa, eu vou dizer que é maravilhoso, que é incrível. Eu quero a verdadeira. Mas eu vou lhe contar a verdadeira. Não, então, eu não sei, eu acho que a gente não pode dizer como é, tem aquela frase que a gente não pode dizer como é ou o que é, porque senão se limita, não é? Então eu posso contar pelo menos aquilo que eu me tenho esforçado em ser. Eu acho realmente que eu acho que é muito importante quando a gente começa a nossa carreira, a gente aprender ao máximo e sempre de uma forma progressiva aprender. Eu acho, na verdade, que é uma jornada de aprendizado tudo o que a gente passa. Quem acha que já é CEO ou que já é diretor e que não precisa de aprender, é o primeiro erro para que as coisas não deem certo. Só que eu acho que do ponto de vista técnico,
a nossa base, tem que, sobretudo ao início, tem que ser muito importante. Porque é o técnico que nos vai dar os pilares de tudo que possa ser no futuro. Agora, eu acho que a parte técnica é muito, muito importante, mas o que nos diferencia é a nossa individualidade, é a nossa pessoa. Então, quando a gente fala da parte comportamental, para mim, é algo absolutamente fundamental. Eu acredito muito que, ou seja, nós quando lideramos pessoas, os clientes são pessoas, os nossos colegas são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas, os nossos processos são feitos por pessoas. Então, a gente tem que ser, é um ser humano, é um ser em que tem um foco pessoas. Então, tudo que são características do ponto de vista comportamental e individual são absolutamente cruciais. Eu diria que as bases é a parte técnica, mas aquilo que nos transforma, aquilo que nos faz de ser os líderes e o que faz com que a gente consiga mobilizar todo mundo à nossa volta é a parte comportamental e individual. Não que haja pessoas perfeitas, porque quem pensa que é perfeito está bem enganado, mas eu acho que quanto mais complementar a gente é, melhor. Eu posso ter tido coisas no meu percurso muito boas, mas eu tenho muita coisa a melhorar e eu realmente me esforço em tentar ser um profissional e um ser humano todos os dias melhor. O que é que eu acho? Eu acho que eu sempre falo para o meu time que é recrutar pessoas para a nossa equipa, 70% tem que ser atitude. Tem que ser parte comportamental. Porque tudo o resto eu posso capacitar, eu posso treinar, eu posso integrar. Agora, se a pessoa não tem a atitude, não tem a cultura, não tem a forma de estar, nem a satisfação no trabalho que a gente quer e a satisfação individual, eu não consigo dar mais nada. Então, eu acredito muito em tudo que são competências comportamentais do ponto de vista individual, mas da forma como elas influem em todas as pessoas que trabalham diretamente com a gente. Para mim, um líder não é aquele que tem os melhores resultados, é aquele que consegue extrair os melhores resultados de toda a gente à sua volta. Então, tem que existir uma parte exigente, sem dúvida, como líder, mas tem que haver uma parte muito humana, muito próxima, de escutar, de ouvir, que muitas vezes é difícil, sobretudo à medida que a gente vai tendo cada vez mais responsabilidades, cada vez mais menos tempo para tomar decisões, mas a parte humana tem sempre que estar. Você fala coisas que eu gosto, do esforço, né? Nós não estamos prontos, a gente é cada dia um pouco melhor. Eu costumo dizer, correlacionando inteligência emocional com Kaizen e melhoria contínua, eu falo que a inteligência emocional é a melhoria contínua das nossas questões comportamentais, né? Do nosso aspecto comportamental, porque é todo dia um pouquinho. A gente nunca vai ser perfeito, mas o esforço é muito importante, né? E você falou... Humildade, e você disse outras duas coisas. A técnica nunca vai ser excluída, ela é fundamental. Mas 70% do que você observa são questões comportamentais. Sem não dúvida. É? Né? Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. E eu acho que... porque no final, liderar e fazer com que toda a gente à nossa volta se mova em função de um objetivo, você pode ter as hierarquias todas que você quiser, mas se você não desperta a vontade na pessoa, se você não aciona o gatilho na pessoa, a pessoa não vai correr por si, nem pela empresa, nem pelo projeto, nem pelo propósito. Se a pessoa sente que não tem propósito e não tem pessoas à volta que lhe geram um sentido de propósito, a pessoa não tem vontade de entregar, de oferecer. Então, para mim, isso é absolutamente fundamental. E como é que a gente faz no dia a dia para liderar as pessoas? Eu sei que não tem receita de bolo, não é isso que eu não peço ferramentas de liderança, mas como é que, na sua opinião, como é que eu gero propósito, como é que eu motivo, como é que eu trabalho e incentivo com que o meu grupo observe essas questões comportamentais? Como é que eu faço tudo isso? Como é que eu uso as questões comportamentais no meu dia a dia, soft skills? Então, eu acho muito que a gente tem que ter, antes de mais, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça
do que é que a gente quer. Ou seja, para onde é que a gente quer caminhar? Qual é que é o objetivo? E a partir daí começar a construir uma visão e a construir toda a ideia. Ok, se eu preciso deste objetivo, se eu quero esta visão, se o meu propósito é este, então eu tenho que me reunir de pessoas que pensam exatamente igual, que tenham exatamente a mesma, que queiram realmente partilhem dessa visão e que nós tenhamos a capacidade de mostrar a visão para onde a gente quer caminhar e a partir daí tudo se constrói. Eu creio que a parte humana, eu pessoalmente eu creio que a primeira parte é a parte humana, ou seja, nós podemos ser os melhores profissionais possíveis, nós podemos ser os Cristianos Ronaldos e os Messis da área corporativa, mas se a gente não é humano, a gente está fora. Acho que essa pandemia veio realmente mostrar muitas empresas que vão conseguir melhor sair desta crise. Depois a criação de cultura, eu acho que o tema cultura é fundamental, a criação de uma cultura de exigência, mas que ao mesmo tempo obriga a criar um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Esta criação de cultura é um processo que tem que existir desde o topo até ao bottom line, mas é algo que tem que existir por todas as pessoas. Acredito também muito no sentido de propósito, uma pessoa que não sinta de coração aquilo que está fazendo, não tem gasolina para ir para a frente, não está engajada, né? Não está engajado para não levar aqueles embates que tem que levar. Ou seja, propósito para mim é um termo que tem que estar no olho, quando a gente fala com alguém e quando o olho lhe brilha, são estas pessoas que eu quero comigo, são essas pessoas que eu quero trabalhar comigo, porque são essas pessoas que estão apaixonadas por aquilo que fazem e que partilham da mesma visão que eu. E sobretudo, como último ponto, eu acho que uma clara ótica de projeção de médio e longo prazo para a pessoa, do ponto de vista de remuneração, mas sobretudo que a pessoa consiga enxergar de um médio e longo prazo um horizonte, talvez, né? Um horizonte e que exista desenvolvimento e crescimento para a pessoa. Eu acho que estes 4, 5 pilares que falei são a base de um crescimento sustentável e de a formação de uma cultura de sucesso. Na minha opinião. Mas eu gosto dessa opinião, eu gosto muito quando você fala de propósito, porque, na verdade, os times são e devem ser diversos, e a diversidade traz valor, mas mesmo esse time heterogêneo, né? Assim, diverso, ele precisa estar unido no mesmo propósito. E aí a gente consegue trabalhar junto, né? A gente consegue crescer junto. Todos precisam observar o caminho, né? E lutar pelos mesmos objetivos, né? Sim, tem que ser inclusivo. Eu acho que hoje se fala muito no tema diversidade. Eu acho que quanto mais plural o time for, melhor. Quanto mais plural, mais diferente, porque teremos novas formas de pensar. Tem que existir também uma cultura de absorver o diferente, que muitas vezes não é fácil, mas acima de tudo tem que haver uma cultura organizacional inclusiva, de geração de valor, e que todo mundo partilhe da mesma visão. Então é muito importante diversidade, mas a inclusão... Que é um pouquinho diferente, né? A diversidade e inclusão é um pouquinho são duas coisas completamente diferentes. Eu posso ser a empresa mais diversa, mas não ter nenhuma inclusão dentro da empresa. E posso também ser super inclusivo, mas não ter diversidade absolutamente nenhuma. Exato, exatamente, porque é diferente. Vou pedir para você dar para quem estiver ouvindo e não souber essa diferença de diversidade e inclusão, rapidinho, explica para gente. Claro, então, diversidade tem muito a ver com quanto mais pessoas diferentes a gente tiver, mas sobretudo quanto mais vozes diferentes, quanto pessoas que mais tenham a capacidade de enxergar algo que não é o tradicional, maior a empresa se torna plural, não é? Porque tem a capacidade de ver cada vez mais 360. O mundo não é só de homens, não é só de raça branca, não é só de pessoas com 20 anos. O mundo é plural, não é? E quanto mais tivermos essa capacidade de enxergar o mundo 360, maior é a nossa capacidade de nos preparar e também de poder abraçar todo este mundo. A inclusão é a capacidade de fazer com que toda essa diversidade
compartilhe de uma visão, compartilhe de um único sentimento, que se sinta feliz independentemente da sua diversidade e que faça parte todo da mesma cultura e da mesma identidade. Então, diversidade sem inclusão, para mim, não existe. São duas coisas distintas. A inclusão é a pessoa se sentir bem dentro desse ambiente diverso, se sentir importante, né? É se sentir bem e sentir que é livre para se comportar e para tomar as decisões em função daquilo que são as orientações da empresa. Isso é inclusão. Se sentir valorizado, né? Assim também. Sem dúvida. Que traga valor, sem dúvida. É isso mesmo. Desculpa, eu só pedi para você explicar, porque com certeza, eu tenho certeza que algumas pessoas têm dúvida e isso traz valor. E eu acho isso bastante importante. Agora, e é bom que você também explique, porque às vezes o português pode estar muito rápido, não é? Não, para mim está perfeito. A CEO é meio acelerado mesmo, né? Não, eu sou acelerado. Mas me conta, na sua opinião, por que as pessoas resistem a desenvolver as competências comportamentais? Por que as pessoas estão... Não, isso eu não quero, eu vou para a parte técnica. Por que elas resistem a essa ideia? Alguns, inclusive, acham que é UFO. Quando a gente fala em... é um ET, é algo que a história da carochinha não existe, então eu nem quero para mim, porque na prática eu não vejo isso. Não, ou seja, o que eu acho é que... Eu acho que à medida que a gente vai avançando na nossa vida, na nossa idade, a gente vai tendo aprendizados e vai tendo experiências que formam parte daquilo que a gente é, não é? Então, eu acho que as pessoas acabam por tomar decisões tenho a certeza que as pessoas tomam muitas decisões em função do que foram as experiências delas e em função do que foram os vícios, ou seja, e os conceitos que foram aprendendo. Agora, o que eu acho é que a grande diferença é que todo esse processo tem que ser contínuo, de aprendizado, de experiências, e a pessoa não achar que porque teve 1, 2, 3, 4 anos de experiências, que a partir daí sabe a verdade universal. A vida, ou seja, hoje se eu olhar para trás há 5 anos, tudo era muito diferente do que há 5 anos atrás. As coisas hoje mudam a uma velocidade louca. Do ponto de vista de conceito, do ponto de vista de tecnologia, de nós próprios, quanto seres, a nível espiritual, inclusivamente, muitas pessoas mudam. O que eu acredito é que esse é um processo contínuo. Eu acho que quem toma uma decisão de achar que não é importante ou não toma como algo que traz valor, né? Que deva ser valorizado, é o primeiro grande erro que essa pessoa vai ter relativamente ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, a velocidade com que o mundo muda, com que a gente tem facilmente a nossa voz chega nas outras pessoas, a nível de comunicação, a nível de liderança, a nível de relações profissionais, pessoais, individuais. Quem acha que toda a parte individual comportamental não é importante não está no mundo certo. Não está no mundo certo. Muito mais no mundo corporativo e executivo, que é feito de pessoas. Nós podemos ser as empresas mais tecnológicas possíveis, as empresas mais tecnológicas e com o melhor produto possível, mas se a gente não tem as pessoas certas e mais completas possíveis, a gente é apenas uma parte técnica e isso é muito vazio. Isso é muito vazio. Eu gostei. Aquele que não valoriza questões comportamentais e a parte humana, né, dessa gestão não está no mundo certo. E não é nem só no corporativo, é qualquer mundo, né? Seja na família, no clube, onde for. Se você não for humano e não observar essas questões comportamentais, você não está no mundo certo. Não, porque também as pessoas cada vez mais procuram trabalhar em empresas com propósito. As pessoas cada vez procuram muito mais do que o próprio valor que é gerado, ou seja, do que é o meu salário. Aquele emprego das 8h30 até às 5h30 que existia há 20, 30 anos, é cada vez menos o que move as pessoas, não é? Eu diria que é o que move menos. Eu, pessoalmente, eu não me sentiria bem numa empresa onde eu não partilhasse o mesmo propósito, onde eu não partilhasse a mesma cultura que as pessoas à minha volta têm. E insisto, eu acredito muito que são as pessoas mais felizes no trabalho, são aquelas que maior produtividade trazem para a empresa e maior rendimento trazem para a empresa.
Então, quem não é feliz genuinamente, quem não partilha da mesma visão, nunca vai ter tantas condições de conseguir ter sucesso individual e profissional. Uhum. E isso é interessante, e a gente puxando para a inteligência emocional, eu só consigo ser feliz se antes eu tiver um autoconhecimento, eu olhar para dentro de mim, saber quem eu sou, quais são os meus valores, os meus propósitos, se eu não construir essa felicidade dentro de mim, até para que eu consiga olhar para a organização e saber, será que é esse propósito que eu quero ou eu tenho que buscar outro lugar, né? Então tem que começar no indivíduo mesmo, né? Do autoconhecimento, de você saber quem é e o que você deseja, né? De ser feliz aqui dentro primeiro, para depois ser feliz onde a gente estiver, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você falou sobre desenvolvimento e você exemplificou com alguém que tem 3, 4 anos de organização, né, de experiência, mas serve para todo mundo, porque o cara que tem 30 anos de experiência, ele também tem que continuar se desenvolvendo, porque o mundo mudou. Né? É claro que ele tem experiências que talvez esse de 4, 5 anos não tenha vivido nunca, mas ele não pode deixar de aprender e talvez esse mais novo consiga mostrar um mundo completamente diferente para ele, né? Então, assim, a gente tem que estar realmente aberto a desenvolver, a crescer e aprender com os nossos parceiros, né? Sem dúvida. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Você estava falando e agora estava a lembrar três pessoas que trabalham comigo, que eu não posso falar os nomes, que eles provavelmente vão ouvir esta entrevista. Tudo bem. Eu me recordo de duas pessoas que para mim têm quase, ou seja, estão perto, devem estar perto ali na casa dos 50 anos. Que eu acho, pelo perfil deles, pela capacidade de aprendizado deles, pela forma como eles aprendem e são rápidos, eles têm um futuro brilhante. Ou seja, é o que eu te posso dizer. Cresceram mais nos últimos anos e vão crescer muito mais do que se calhar há 20, 30 anos atrás. Mas também posso pegar recordo de uma pessoa que a gente tem a trabalhar que tem 3 anos de experiência profissional e já é gerente e está liderando uma área super grande. Então eu acho muito que tem a ver com o perfil da pessoa, não tem a ver com faixa etária, não tem a ver com anos de experiência, tem a ver com o perfil e das capacidades e das competências individuais, comportamentais, que lhe permitem poder se desenvolver. É verdade, não, é isso mesmo. E você acha, na sua opinião, que as organizações, é claro que elas estão mudando e talvez isso já não seja mais realidade, mas no passado, pensando na alta liderança, né, nos altos executivos, um CEO, você acredita que eles são treinados ou é solicitado a eles que eles sejam mais duros, mais distantes? Isso está mudando? Como é que é? Então, eu acho que isso também tem muito a ver com a própria empresa, com o próprio setor. A cultura, né, da organização. A própria cultura do próprio setor de atividade. Agora, o que eu acho que genericamente está acontecendo é que em todas as empresas, em todos os setores de atividade, a parte humana está cada vez mais presente. Aquele presidente ou aquele CEO distante, que parece que a gente tem que falar com a secretária para ter um tempo, cada vez menos é usado e cada vez é o que... ou seja, cada vez menos é usado, mas sobretudo é o que cada vez menos transmite uma imagem de proximidade, de criação de cultura, de criação de valor, de impacto nas pessoas, de que as pessoas se sintam representadas, eu acho que ou seja, um CEO que não seja humano, um CEO que não seja presente, que não escuta a sua equipa, que não queira saber como é que estão as pessoas, não só na parte de cima da pirâmide, mas também cá em baixo, é um CEO que vai ter uma verdade muito limitada, ou seja, vai estar muito prisioneiro de uma verdade que não é a verdade necessariamente que existe. Eu acho que as empresas, sim, progressivamente estão mudando muito essa mentalidade, mais forte em alguns setores. Há setores ainda muito conservadores, mas essa parte humana eu acho que é absolutamente vital as empresas cada vez mais terem. E isso é esperado que se cascateie em todos os níveis das organizações, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você fala que há setores mais resistentes, né, mais conservadores, seja o motivo que for, talvez por isso que em algumas organizações as pessoas não percebam isso ainda.
né? Tem organização que está mais é, presente, né? por exemplo, um setor muito conservador, que é o setor da banca, por exemplo. Você sempre pensa no presidente de um banco, não é? Mas hoje em dia, se você vai ver as redes sociais, vai ver a forma como as pessoas se apresentam, como aquela pessoa tradicional que você vai o estilo é cada vez mais próximo, é cada vez mais humano, é cada vez mais informal, até diria, mais próximo à realidade que é, não é? Claro que, claro que existem setores um pouquinho que conseguem ter menos essa projeção, por exemplo, a banca é um deles, embora eu também sinta que na banca já existe uma grande diferença. Mas se a gente vai, por exemplo, para o setor de serviços, que é o nosso setor, ou seja, já vimos uma tendência completamente fora. Tudo o que é, por exemplo, a parte de tecnologia, ou seja, eu vejo os CEOs postando coisas da vida pessoal, estando super presentes. Então eu acho que sem dúvida, toda essa transformação também nas lideranças do ponto de vista comportamental e de imagem e de comunicacional é algo que veio para ficar. E que carrega para todo mundo, né? Acaba que todo mundo Sem vai dúvida. se espelhando e seguindo, né? Sem dúvida. Isso Sem dúvida. é bom. Pode até ter alguns aspectos negativos, mas é bom. Eu penso que é positivo, né? Uma liderança mais horizontal, mais próxima, né? Das pessoas. Tem que ser, até porque hoje em dia o negócio corre muito mais rápido que corre há 10 anos, 20 anos atrás. Então aquele formalismo de que não, primeiro tem que ter o ok de um topo da pirâmide, depois tem que ir para outro, depois tem que ir para outro. Hoje existe, entre o que a pirâmide necessita daqui e aqui vai uma distância muito grande. Então essa visão tem que ser achatada ao máximo, tem que ser o mais curta possível. Cada vez mais, menos burocrática, muito mais fácil de acesso, muito mais rápida. Talvez a base da pirâmide tenha um acesso ao topo sem ter que passar por muitas reuniões, né? De forma prática, falando assim. Antigamente a gente tinha que fazer uma reunião com o gestor, depois com o diretor, e aí com o chefe do departamento, aí ia para o presidente, alguma coisa assim. Agora, talvez, para ser Sim, mas também passa muito, rápido, por né? exemplo, Luciana, do empoderamento das pessoas, sabe? Autonomia, né? Da autonomia, você tem que dar autonomia, tem que dar empoderamento às pessoas para tomarem as decisões. E para terem liberdade de tomarem decisões, mas também serem responsáveis por essa liberdade. Pelas consequências. Pelas suas decisões. Eu acredito muito mais e estou numa empresa que acredita muito mais nesse modelo. Embora seja uma empresa suíça. Como é que é essa organização, ou como é que é o CEO Ariel fazendo gestão de conflitos, assim, e pensando nos aspectos humanos? É duro em alguns momentos, porque precisa ser duro em momentos específicos, porém mais flexível no momento seguinte. Como é que é o Ariel? O Ariel, André. O André. Desculpa. Também começa por A. Assim, eu acho que no final somos todos humanos. Isso a gente nunca se pode esquecer. Hoje temos muitos treinamentos, capacitações de desenvolvimento emocional, inteligência emocional. O perfil de líder latino também é muito mais emoção do que propriamente do norte da Europa ou do hemisfério norte. Agora, eu acho que no final a gente tem que sempre fazer o esforço de ser, ou seja, de ter uma linguagem transparente e direta. Eu realmente me esforço para que a minha linguagem seja sempre direta e transparente, mas a forma tem que ser trabalhada, sobretudo da emoção, sobretudo de como chega no outro lado. Eu creio muito que parte positiva tem que ser festejada a top, mas o negativo tentar ao máximo ser em privado, sabendo que muitas vezes não é ser em privado, não é possível ser em privado, e sempre de uma forma construtiva e consiga gerar valor. Claro que esse é sempre o ideal, mas muitas das vezes temos que tomar decisões e muitas vezes não podemos ser só o construtivo. Muitas vezes temos que transmitir feedbacks e sermos diretos e transparentes relativamente a algum tipo de decisões que tenhamos que tomar. Agora, a base tem que ser sempre inteligência emocional, tem que ser sempre feedback construtivo e numa ótica de gerar valor no médio e longo prazo. Eu acho interessante quando você fala sobre a forma, porque você pode ser mais duro, mais enérgico quando necessário, porém não diminuindo as pessoas, né? Não fazendo com que elas se sintam mal,
né? Simplesmente fazendo com que elas percebam a necessidade de agir diferente ou de atuar diferente naquele conflito em questão, né? Naquele É um momento. desafio, é um desafio, é um desafio. Ou seja, eu sou português, não é? E eu entendo que na cultura brasileira é um tema ainda muito mais sensível, não é? Esse negócio de não exposição. Tem conceitos para mim não são exposição, ou provavelmente para alguém de fora não é exposição, se calhar para o brasileiro é exposição. O que eu acho sempre é que o feedback tem que ser construtivo. Tem que ser direto, tem que ser transparente, mas sempre construtivo. E que gere e que contenha a capacidade de gerar valor para a pessoa. Agora, os feedbacks, a regra clássica, não é? Feedbacks positivos à frente de todo mundo, feedbacks negativos o mais privado possível. E você fala algo que é o desafio, né, disso, de lidar com as pessoas, porque às vezes a mesma mensagem, né, você passa a mensagem para um e essa pessoa não liga, não se incomoda, tá tudo bem para ela, o outro fica muito chateado, às vezes com a mesma mensagem. Então esse é o desafio, né, de lidar com pessoas, né, de encontrar a dose certa, o caminho certo, a palavra certa, né, de timing falar. certo. O timing certo, porque às vezes fora da hora você perde completamente a pessoa, não é? Sem dúvida. Não, mas eu acho que são aqueles skills que não vêm nos livros. Até podem vir nos livros, mas isso parte muito da pessoa. E por isso é que eu acredito muito no tema diversidade, eu acredito muito no tema... quanto mais exposta a pessoa tiver a diferentes coisas, maior é a capacidade dela social e individual de tomar decisões, não só na perspectiva dele, mas também nas perspectivas de todo o mundo que está dentro de uma sala. E você estando dentro de um grupo, né, de uma organização que pensa em recursos humanos, como que você classifica, como você define um líder do futuro, ou um líder atual que as organizações buscam? Qual é o perfil dessa pessoa? Olha, eu quando imagino um líder do futuro, ou seja, um líder seja do presente, seja do futuro, eu creio muito num estilo de liderança próximo, transparente, humano, e que tenha a capacidade sempre de fazer com que a visão e o objetivo consiga estar nos olhos e consiga estar no brilho dos olhos da outra pessoa. Eu acho que essa forma de estar focada em propósito, focada em satisfação no trabalho, focada em geração de valor de médio e longo prazo para as pessoas, para o médio e longo prazo da carreira delas, para o crescimento da empresa, sempre não numa ótica exclusivamente lucrativa, mas sobretudo numa ótica de desenvolvimento, é a forma como eu enxergo que o líder se tem de comportar. Um líder que olhe única e exclusivamente para o lucro pode ter um ano, muito legal, ou 2 anos muito legais, mas do ponto de vista de sustentabilidade não vai existir. Não é sustentável, né? A sobrevivência dele. E como é que esse líder faz para trabalhar agora, principalmente nesse momento, né? A gente já vivia assim, agora intensificou com a pandemia e talvez muitas organizações continuem dessa forma, né? Equipes distribuídas. Como é que a gente faz para estar próximo, né? Você me disse que esse líder é um líder mais próximo, mais humano. Como é que eu estou próximo de pessoas que estão distribuídas pelo mundo, virtualmente? Pelo mundo? Eu acho que tem muito a ver com espontaneidade, a forma como você chega nas pessoas, com muita humildade, de querer ouvir, de se querer interessar pelo outro. Sei que é muito difícil, porque muitas vezes não temos o tempo, nem a energia, nem a disponibilidade, mas eu acho que quando você consegue criar uma ponte de confiança e de proximidade com as pessoas, você tem acesso muito mais rapidamente à informação que está acontecendo e que lhe permitem assim tomar as muito melhores decisões. Quando a gente só se rodeia das pessoas que quer, ou de uma cúpula, tem essa ou de palavra, pessoas parecidas com a gente, né? De uma cúpula, de um gueto, né? não é? Que faz lembrar aquele sistema imperial, não é? Que o rei só estava ali à volta das pessoas que lhe diziam tudo bem e não sabia nada do que é que se passava com o povo, não é? As principais revoluções, por exemplo, a Revolução Francesa é muito isso, não é? Ou seja, na altura dos impérios, os reis só gostavam de ouvir o que estava à volta dele, toda a gente os bajulassem. Até que ele fica nu, né? E ninguém percebe. Exatamente, está todo mundo... Exatamente, até que ele fica nu.
mas não tem a capacidade de enxergar que está todo. Ou seja, esse representa 1% do que é a realidade dele. Então eu acho que tem muito a ver com essa proximidade. Eu, pessoalmente, eu gosto de não desempoderando as lideranças, porque as lideranças têm que estar empoderadas, têm que ter a sua força, têm que ter a capacidade de decisão. Agora, tem que haver mecanismos e ferramentas de fazer chegar em todo o tipo de pessoas dentro da organização. Porque quanto mais informação e, sobretudo, quanto mais conhecimento do que se está a acontecer na organização, maior é a probabilidade de você tomar as decisões certas para a empresa. É porque você tem as informações, né? Você tem... tá tudo na sua mão, né? Você consegue fazer a sua matriz de decisão melhor, né? Claro. E quando você tem uma empresa muito de sistema piramidal, não é? Muito hierarquizada, muitas vezes também se você tem uma hierarquia muito presente, ou seja, a informação que você tem é apenas a informação que lhe passam. E há uma diferença muito grande, muitas vezes, entre a informação que está para cima e a informação que está para baixo. Porque às vezes a informação não é real, né? Simplesmente ela é lapidada, né? Ela é lapidada. É sobretudo em momentos como esse, de pandemia, que é muito mais fácil a informação ser partida. Porque onde todo mundo está muito mais ansioso, com muito mais medo, com muito mais insegurança, com muito mais incerteza. E a gente, como líderes, tem que criar os mecanismos de chegar na parte de baixo também, sem desempoderar e nunca numa ótica de auditoria ou de tentar ter um plano paralelo, não. Sempre numa ótica construtiva e que seja algo natural, essa relação que se possa ter com algumas pessoas ou com as pessoas da base. E na sua opinião, o que um líder deve, assim, o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer? Se ele fizer tal coisa, ele perde o time e aí para recuperar muito complicado, ou se ele fizer mais ou menos assim, de novo, eu não quero receitas, mas só a sua opinião, a sua experiência de vida. Se eu fizer isso, olha, vai dar muito certo, pelo menos eu experimentei e deu certo. Se eu fizer isso, eu vou perder o time. O que a gente deve ou não fazer? Eu acho que, assim, de uma forma... Essa pergunta poderia dar para horas e horas de resposta, não é? Mas eu diria que o melhor... mais vezes. Eu diria que eu digo sempre ao meu time quando a gente é muitas vezes confrontado com situações difíceis, mas eu digo que aquelas que melhor, ou seja, eu digo sempre, sigam sempre ou tentem sempre seguir aquele primeiro instinto que vocês têm, que é fiel aos vossos princípios. Ou seja, eu acho que o que é que faz perder um time? Acho quando você quebra os seus princípios, quebra os seus valores, quebra aquilo que é a base de confiança com a pessoa que está à sua volta. Acho que toda a gente tem dias maus, acho que vai haver dias... Eu tenho vários dias maus, várias coisas de que me arrependo às vezes, mas acho que no final somos todos seres humanos e tem que haver essa tolerância. Agora, onde não pode haver tolerância é falhas de caráter, falhas de princípios, falhas de valores, é a gente manter a nossa espinha dorsal. Muitas das vezes é difícil, mas pelo menos seguir esse instinto dos princípios e dos valores individuais. Quando você fala de o primeiro instinto, posso dizer que é aquela coisa da paixão que o líder... Não só vou lhe dar um exemplo, sei lá, às vezes há guerras que a gente tem que assumir para nós, que muitas vezes, por exemplo, os nossos chefes podem não gostar, e muitas vezes é uma situação de, olha, que decisão é que a gente toma? Leva esse problema ou não leva esse problema? E se você não leva um tema que você considera importante, que o seu time está reclamando e que você concorda, e não leva porque não se quer desgastar para cima, você não está seguindo os seus princípios. Porque você sabe que aquela informação tem que subir. Você tem que defender, tem que lutar pelas suas pessoas, tem que lutar por aquilo que acredita. Há timings e há formas. O que a gente depois tem que trabalhar é nos timings e nas formas. Mas agora, aquele princípio, aquele instinto dos seus valores, daquilo que tem que ser... Eu acho que quando a gente falha aí, a gente falha com todo o resto à volta. Porque daí perde confiança, talvez. Perde confiança, a base é confiança. Quando a gente quebra a confiança, é daquelas coisas que a gente quebra tudo. Não é? Pelo menos eu com o meu time, eu gosto de pensar que eu tenho uma relação de confiança muito próxima, que eu empodero muito, mas também dou liberdade, mas também dou responsabilidades. Ou seja... Cobra, né? Cobra a pessoa, tá certo. E quando quebra a confiança, para se recuperar, é quase que...
não vou dizer impossível, mas é muito difícil, né? A energia para se recuperar é muito difícil. É muito difícil, claro que sempre tem que ser vista num contexto, mas a confiança é daquelas coisas que demora muito tempo a conquistar e num segundo a gente pode perder, não é? É. Mas a confiança é como, fala outra, como o amor, não é? É algo que é diário, é algo que é constante. Tem que É algo regar que todo é dia, é uma florzinha, regar né? todo Que tem dia, que sem regar dúvida. todo dia. E é nos momentos mais difíceis que a gente sabe onde é que está, que a gente sabe se a pessoa, ou seja, se a pessoa está connosco e pode confiar, claro. É na crise que a gente consegue ver quem é quem e quem está do nosso lado, né? Sem dúvida. Exatamente na crise. É sobretudo na crise. Sobretudo na crise. É isso mesmo. André, em uma palavra, caminhando um pouquinho já para o final, em uma palavra, o que é a boa liderança para você? Numa palavra, o que é uma boa liderança para mim, que numa palavra é difícil, mas eu penso muito sempre na parte humana. Eu acho que porque não existe nada, não existe uma boa liderança sem a parte humana. Uhum. O cara, pode ser o Cristiano Ronaldo dos números, o Cristiano Ronaldo da banca, da área de RH. Se não é uma pessoa humana, não tem sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, Nesse caminho, alguma coisa. Sim, podemos dizer que o bom líder é o bom, o que observa o ser humano. não é o que, ok, que se assume como ser humano, que não é o super-homem e Uhum. que entende que as pessoas à sua volta também não são super-homens. Que são pessoas que têm família, que têm as suas inseguranças, que têm os seus medos, que às vezes vão fazer muita besteira, que outras vezes vão fazer coisas maravilhosas. Somos seres humanos e que têm que ser corrigidos e que têm que ser trabalhados e que dá muita paciência muitas vezes, é preciso ter muita paciência, ter muita disponibilidade, mas isso é ser humano, não é? Uhum. E nesse processo de paciência e de construção, vem perdão aí no meio também? Como é que a gente Claro, lida? claro. Eu creio que Tolerância, né? quem não perdoa, eu creio que quem não perdoa, ou seja, caramba, ou seja, erramos todos os dias. Quem não tem a capacidade de perdoar, Todos não tem a os capacidade de evoluir. dias. Então, não é? E eu acho que a inteligência emocional ela ajuda muito nisso, porque a gente erra todos os dias, né? Então é impossível pensar que seremos equilibrados o tempo todo, que não vamos cometer erros. Então a gente precisa nos conhecer, né? Saber quais são os nossos valores e E regular. o erro faz parte do. Eu acho que o perdão é fundamental porque o erro faz parte do desenvolvimento. Ou seja, É, se a pessoa não se expõe, a pessoa não erra, se a pessoa não erra, nunca vai aprender. tem que se Então tem que expor, né? errar, tem que errar. Eu sempre Tem que digo ao meu time: olha, arriscar. eu quero que vocês erram, o único problema é se vocês erram várias vezes no mesmo erro. Isso é que não pode acontecer. Uhum. É isso mesmo, né? Errar não é o problema. A gente cresce. Errar várias vezes o mesmo problema. Esse é que é. Quer dizer que a pessoa não está aprendendo. E qual a mensagem, já indo para o final agora, qual a mensagem que você dá para essa nova liderança, né? A gente tem aí nas organizações, muitas organizações, a gente tem 4 gerações, né? A gente tem Baby Boomer, a gente tem geração X, milênio, tem os Z chegando. Qual é a mensagem que você dá para essa liderança nova, que muitas vezes já ocupa cargos altos dentro das organizações? Sim, eu acho que eu não vou ser muito inovador no que foi o meu discurso. Eu acho que uma pessoa ou seja, quanto mais capacitada do ponto de vista técnico for, melhor, naturalmente. Mas é a parte humana que vai fazer a diferença. Eu não conheço grandes líderes que sejam craques do ponto de vista técnico e que sejam zero humanos. Eu Uhum. conheço alguns líderes 100% humanos e que a parte técnica não é a mais forte. Uhum. Então eu digo que a parte humana, estar próximo com pessoas, rodear-se de pessoas, ter a capacidade de escutar pessoas, de lutar pelas pessoas, de ser exigente com as pessoas, de cobrar também pelas pessoas. Acho que a parte humana é fundamental, honestamente. Vivemos num mundo de pessoas, liderado por pessoas, onde são pessoas que tomam decisões, são as pessoas que fazem processos, são as pessoas que são nossas colegas, são os nossos clientes, são os nossos fornecedores. Então, a parte humana para mim é absolutamente fundamental. É a minha Fundamental. opinião. Observem isso, né? Para mim, pergunta-me se calhar se for falar com você, eu vai valorizar outras coisas, mas eu acho que é a parte humana e, sobretudo, a procura
constante de novo conhecimento, de curiosidade. Acho que a curiosidade, por exemplo, é algo absolutamente fundamental em quem quer crescer. Uhum. Quem acha que já aprendeu tudo é novamente o primeiro erro para começar a dar errado. Uhum. A curiosidade pode trazer inovação, né? Mudança. Claro. A curiosidade é a gasolina da inovação, não é? A gente quer saber e corre atrás, e como é que é feito, como é que não é feito. Os Essa porquês, né? Por que isso, por que aquilo? sem dúvida. É a gasolina para que a gente consiga inovar e consiga melhorar. André, muito obrigada pelo seu tempo. Preciso dizer que esse meu projeto é algo difícil, porque falar com CEOs é às vezes complicado, mas você foi tão aberto. Na primeira tentativa já foi super aberto e quero participar, gostei disso. Muito obrigada por valorizar o projeto, por estar junto. Vou explicar aqui por que eu confundi, até porque eu vou agradecer também a pessoa. A gente teve um parceiro, né? Ariel, da sua organização, que nos ajudou e ele está por aí. Por isso a confusão com os nomes também, mas agradeço ao Ariel também pela ajuda. E muito obrigada por estar aberto. Na primeira tentativa, consegui já algo positivo de você. Isso é fantástico, não tem preço. Não, eu que agradeço e é um super prazer. Tudo que eu possa fazer para ajudar é um prazer. E parabéns também a você pelo conteúdo, mas sobretudo por essa energia que você tem, essa energia maravilhosa, esse sorriso de orelha a orelha e mesmo de forma virtual, esse calor que você consegue transmitir é realmente incrível. E obrigado a todos também. Obrigada, um abraço e espero conversar com você mais vezes. Tchau. Tchau, tchau.